Parte 2 do capítulo 1 do livro O Poder da Oração Intercessória. A prioridade da intercessão. Abraão, mencionado nas Escrituras como amigo de Deus, Tiago 2,23, foi um intercessor poderoso, o primeiro intercessor mencionado na Bíblia. Ele não era amigo de Deus porque era um intercessor. Ele era um intercessor porque era amigo de Deus. A diferença pode ser sutil, mas eu lhe garanto que não é pequena. Por sinal, Abraão era bastante ousado na sua intercessão, fazendo perguntas a Deus do tipo: não fará justiça o juiz de toda a terra? Gênesis 18:25. Os relacionamentos íntimos geram esse tipo de ousadia. Não uma irreverência arrogante, mas uma ousadia confiante que elimina o medo da rejeição de ser mal compreendido. Quando preciso de um favor, peço a um amigo ou a um membro da família, e não a um estranho. Se estiver dentro das possibilidades daquela pessoa me ajudar, ela o faz. Deus quer que tenhamos tanta intimidade com Ele que isso gere uma intercessão ousada, confiante e eficaz. Desejo desesperadamente que você possa experimentar esse tipo de intimidade no seu relacionamento com Deus. Nossa amizade com Deus é retratada na Bíblia por uma famosa montanha em Israel. O nome dela é Hebron. Na verdade, significa amizade, companheirismo ou comunhão. Abraão, o amigo intercessor de Deus, foi associado a este monte. Como um marco memorial, ele está enterrado ali com uma mulher, Sara. Convenientemente, o simbolismo associado a essa montanha bíblica nos fala muito sobre a amizade com Deus e o que ela gera para o intercessor. Na medida em que olhar para essas maravilhosas imagens, você também vai querer viver nessa montanha da amizade. Em primeiro lugar, sendo o ponto mais alto de Israel, o Monte Hebron nos ensina que o ponto culminante da vida cristã e o pináculo onde tudo o mais deve fluir é a amizade com o Todo-Poderoso. É somente a partir dali, quando olhamos para baixo e vemos tudo na vida, que a perspectiva correta pode ser obtida. O salmista Davi estava confuso com a prosperidade das pessoas más, até que ele viu as coisas do ponto de vista de Deus. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Salmos 73, versículo 3, 12 e 16. Então, Davi prosseguiu explicando o que eliminou sua confusão. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destrói todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Salmo 73, versículo 17, 27 e 28. Assim como Davi, nossa perspectiva da vida deve partir do ponto de vista de Deus. Uma das coisas mais importantes que você irá aprender como amigo de Deus é interceder a partir da perspectiva dele. Viver em Hebron, o lugar alto da amizade, torna isso possível. À medida que passar tempo com Deus, você começará a pensar como Ele, o que Ele permitirá orar de acordo com seu coração e a sua vontade. Essa concordância com Deus é o elemento chave da intercessão e o que garante o seu sucesso. Muitas pessoas passam grande parte do seu tempo de oração pedindo coisas que desejam, sem nunca pensar no coração de Deus. Mas, como afirmei, isso não é um relacionamento de verdade. À medida que viver em Hebron, você se importará cada vez mais com aquilo que está no coração de Deus, assim como Ele se importa com o que está no seu. Essa parceria é gloriosa. Em segundo lugar, Hebron se tornou o lar de Caleb, um dos maiores guerreiros de Israel. A amizade com o nosso Pai nos torna vencedores, poderosos.
Caleb, o espia cheio do Espírito Santo e grande conquistador israelita, pediu Hebron a Deus, a montanha da amizade, como a sua herança. Deus atendeu seu pedido, e Hebron, o lugar da amizade, se tornou a montanha do guerreiro vitorioso. O coração de um guerreiro e um coração sensível não são conflitantes. Ao contrário, acredito que Caleb foi um grande guerreiro por causa do seu relacionamento com Deus. Deus, seu pai e amigo, quer que você também seja um intercessor vitorioso que vive em Hebron. Em resultado do seu relacionamento com ele, você também será um grande vencedor. Ken e Bárbara Galbi aprenderam a superar a necessidade financeira através do seu relacionamento com Deus. Precisando desesperadamente de uma pausa em seu trabalho missionário no estado de Kentucky, os Galbis dirigiram-se à casa de seus pais em Washington. Viajar com uma temperatura abaixo de zero era desafiador, principalmente com um bebê e um aquecedor no carro que funcionava apenas parcialmente. Ao chegarem ao Colorado, só lhes restavam alguns trocados. Então Ken parou em um estacionamento para decidir com Bárbara o que deveriam fazer quanto à crítica situação financeira que enfrentavam. Espantada, Bárbara disse: "Faremos o que pregamos. Vamos crer no Senhor e orar." Inclinando suas cabeças, eles pediram ao Senhor para enviar-lhes ajuda. Quando terminaram de orar, dirigiram até um posto de gasolina e ficaram sentados ali, imaginando qual seria o próximo passo. Outro carro encostou atrás deles e uma senhora desceu e foi até a janela deles. Muito empolgada, ela disse: "Eu vi vocês estacionados perto do armazém com as cabeças baixas. Eu disse ao meu marido que acreditava que vocês eram cristãos e que estavam orando por ajuda financeira. Quero ajudá-los." Estendendo a sua mão através da janela, ela entregou o dinheiro a eles. Impressionados com o milagre, eles agradeceram e louvaram a Deus pela sua provisão. Esse é um exemplo de como vencer por meio do nosso relacionamento com Deus. É uma demonstração de fé quando cremos que Deus nos dará a vitória em todas as situações, à medida que andamos em parceria com Ele. Em terceiro lugar, a intimidade com Deus, viver em Hebron, fará com que a sua intercessão derrote os gigantes da sua vida e da vida de outros. Anteriormente, Hebron era governado por Arba, o maior de todos os gigantes da terra de Canaã, e havia recebido o nome dele. Caleb derrotou esse gigante, tomou a montanha e deu-lhe o novo nome de Hebron. Josué 14, versículo 14 e 15. Seu Pai Celestial quer que você seja um intercessor vitorioso, capaz de derrotar qualquer gigante que apareça em seu caminho. Assim como Caleb, você também pode viver nessa montanha que representa os gigantes mortos, os destinos cumpridos e a amizade com Deus. Em quarto lugar, o estilo de vida de Hebron lhe dará a habilidade de andar em grande autoridade. O rei Davi foi ungido para ser rei sobre Judá, em Hebron, e governou a partir desse monte por 7 anos. Satanás, o pecado, a nossa carne e as circunstâncias negativas querem governar a nossa vida. Mas Deus quer que nós reinemos sobre tudo isso. Romanos 5,17 diz: "Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo." Deus quer nos coroar como Davi, com autoridade para governar em situações atrozes. Os intercessores governam a partir de Hebron. Por intermédio do ministério da intercessora e conferencista Kim Scherer, uma mãe foi despertada para a sua autoridade em Cristo dada por Deus. Ela compartilhou o seguinte testemunho com Quinn. "Quando a senhora ministrou um seminário na nossa região há 2 anos, eu derramei para a senhora o meu coração de mãe. Sua resposta foi orar por mim e por meu filho. Quando autografou um exemplar do seu livro, a senhora escreveu: continue se colocando na brecha por Steven, um varão valoroso. Na época, Steven, de 15 anos, era tudo menos isso. Ele estava profundamente envolvido com pornografia, drogas, álcool, ocultismo, motoqueiros violentos, grupos racistas com o crime organizado e também era fascinado pela morte. Deus salvou Steven no dia da audiência da sua sentença. Foi o dia da sua maior rebelião, quando ele recebeu uma sentença 3 vezes e meia superior à que ele esperava. Na prisão, Steven frequentou estudos bíblicos e, embora fosse extremamente difícil, ele recebeu o Senhor ali mesmo. Agora,
Ele está fora da prisão e planeja frequentar um seminário. Sabíamos quando entregamos Steven ao Senhor antes dele ser preso, que ele nunca mais moraria em nossa casa, mas nós firmamos em Isaías 54:13 e vimos essa palavra se cumprir. Steven está sendo ensinado pelo Senhor. E grande é a sua paz. Sim, Deus é fiel. Ele realmente coloca em prática a sua palavra. A escritora Queen Shatter aprendeu a reinar a partir de Hebron. Ela o ensinou a Suzanne. Você também aprenderá a reinar a partir de Hebron. Por último, essa grande montanha da amizade também se tornará um lugar de refúgio para você. Hebron se tornou uma das 6 cidades de refúgio em Israel. Lugares para onde aqueles que acidentalmente tiravam a vida de alguém podiam fugir e viver sem medo de sua retaliação. À medida que você se torna um intercessor e, o que mais importante, alguém que atua em intimidade com Deus, descobrirá que esse é o lugar de grande conforto e segurança. A seguinte história que circulou na internet ilustra como intercessores preocupados estabeleceram um lugar de refúgio para crianças que sofrem. No último ano letivo, a sala de uma professora de ensino elementar era constituída de alunos da 3ª série, cada um deles vindo de uma circunstância diferente. Alguns vinham de famílias de pais ou de mães solteiras, outros vinham de famílias disfuncionais e outros ainda estavam subnutridos ou mal cuidados, outros viviam em lares onde sofriam abuso e outros haviam sido espancados, machucados ou violentados por membros da família. O pai de uma garotinha havia morrido de AIDS e a lista continua. O coração da professora sangrava por aquelas crianças. Antes do ano letivo de 1999 a 2000 começar, ela e seu marido foram até a sala de aula e oraram sobre cada carteira na sala. Eles oraram pedindo a Deus que colocasse um anjo atrás de cada criança ao longo do ano vindouro para cuidar delas e protegê-las. Cerca de um mês após o início do ano, ela deu às crianças a tarefa de escrever sobre o que gostariam de ser quando crescessem. Cada uma estava ocupada com a sua tarefa, quando o garotinho chamado Andrew ergueu a mão. Quando a professora indagou o que ele queria, o menino perguntou como se soletrava poderoso. Depois de ensinar, ela perguntou o motivo pelo qual ele queria saber. Andrew respondeu que, quando ele crescesse, ele queria ser um poderoso homem de Deus. Quando ele disse isso, outro menino chamado Mark, que estava sentado ao lado dele, perguntou: "E o que é um poderoso homem de Deus?" A professora, percebendo que ela mesma não deveria dizer nada, pediu a Andrew que respondesse. Andrew disse: "É um homem que coloca a armadura de Deus e é um soldado de Deus." Depois de observar a conversa entre Andrew e Mark, a professora, com um nó na garganta, já começava a se afastar quando Andrew fez um movimento com o dedo indicador para que ela se aproximasse. O menino perguntou, sussurrando, se ela acreditava em anjos. Ela, que acreditava sim. Ele então perguntou se ela achava que as pessoas podiam ver anjos. Ela concordou, dizendo que achava que algumas pessoas provavelmente podiam vê-los. Andrew disse que havia visto e ainda podia ver um anjo de pé ao lado de cada criança na sala. A sala de aula se tornou um lugar de conforto e segurança, um verdadeiro refúgio para aquelas crianças. Deus permitiu que aquela criança pequena, um poderoso homem de Deus em formação, visse a resposta às orações dos intercessores. A intercessão deles, é claro, nasceu quando permitiram que o coração de Deus por aquelas crianças se tornasse o coração de cada um deles. Esses são os intercessores de Hebron, que atuam a partir do seu lugar de amizade com Deus. O coração de Deus é o mesmo para conosco que era para com Abraão, Caleb e Davi. À medida que aprendemos a nos tornar intercessores para Ele e com Ele, Deus quer que façamos isso a partir de Hebron, o lugar de amizade. O resultado desse relacionamento será realização para Deus e para nós, e vitória para muitas pessoas. A intercessão se tornará uma paixão e não um desempenho, um estilo de vida e não um trabalho. Por que você não faz essa importante oração comigo? Querido Pai Celestial, obrigado por me dizer na Tua palavra que Tu priorizas a mim acima do meu serviço. Quero fazer o mesmo contigo, quero ser Teu amigo. Ajuda-me, por favor, a construir esse tipo de relacionamento contigo. Ajuda-me a viver em Hebron, desfrutando o descanso, a segurança e a vitória encontrada ali.
Quero ser um matador de gigantes como Davi, andando na tua autoridade e no teu poder. Sei que essa autoridade flui do mais alto lugar, a amizade contigo. Obrigado. Amém.